Esteban 101, speaking over here. Estaremos falando hoje sobre um mito comum que é que as crianças elas aprendem mais rápido do que os adultos. E eu te falo isso porque uma coisa que eu já ouvi bastante quando eu falo sobre crianças nos conteúdos, ou quando estou falando com algum dos meus coaches sobre as crianças e como eles aprendem, a primeira coisa que o adulto fala, e você pensa lá se você já falou alguma vez, é: mas a criança ela aprende rápido demais, eles são como esponjas, eles conseguem absorver bem mais do que nós como adultos. E eu tenho uma notícia para te dar, e é que a Universidade da Haifa, ela conduziu um estudo que demonstrou que os adultos, eles têm uma maior intuição gramatical do que as crianças. Mas como é que é isso? Por que é isso? E o que é isso me serve para o meu inglês? Olha só o que eu vou te falar. Intuição gramatical vem da experiência que você tem tido ao longo da vida. E é uma coisa que as crianças ainda não desenvolveram de uma maneira tão completa quanto os adultos. Então faz sentido o fato de que os adultos, na parte do aprendizado das línguas, sendo específicos, eles têm uma maior intuição gramatical. Isso é claramente tendo presentes as circunstâncias às quais cada um dos adultos está exposto. Então existem fatores que afetam esse crescimento ou esse aprendizado, que podem ser coisas do tipo do trabalho, as suas responsabilidades e outras atividades que você realiza. Então eles são fatores que afetam o desenvolvimento disso. Porém, sob as circunstâncias adequadas e aptas, você pode ter um melhor desenvolvimento na língua com relação ao inglês por meio da intuição e a lógica. E isso que nós vamos falar hoje no nosso vídeo sobre shortcuts. Shortcuts são atalhos ou é uma alternativa diferente para um processo que você tem. É uma maneira mais rápida de você fazer alguma coisa. E algum desses shortcuts, nós vamos falar explicitamente sobre shortcuts que tem a ver na prática da língua e umas frases específicas, um número X de frases de ouro que você sabendo como lidar e trabalhar essas frases de ouro, você conseguirá se expressar de uma melhor maneira. Então, fica ali que já vamos ver como é que isso acontece. Para entrarmos na parte dos shortcuts, eu quero te falar sobre 3 operações básicas gramaticais que acontecem em qualquer língua que você conhece. Isso é um estudo feito pelo Tim Ferriss. Ele é autor do livro The 4-Hour Work Week. E é uma pessoa que também estudou sobre os aprendizados dos idiomas, que também foi quem falou sobre as frases de ouro e o número X frases de ouro, que você saberá daqui a pouco, que você sabendo elas podem te alavancar no aprendizado do idioma. E essas 3 operações gramaticais, elas se repetem ao longo dos idiomas variados, e a primeira delas é o fato de que você, quando quer expressar alguma coisa nova, para você influenciar uma frase, você pode ou deve acrescentar palavras. Então, você acrescenta palavras. Um exemplo disso é a frase "You work here", que diz "você trabalha aqui". Ou a mesma frase, para você transformar essa frase para interrogativo, você diz "Do you work here?". Você trabalha aqui? Do you work here? Então você acrescentou a palavra do. Segundo dos casos é você mudar uma das palavras, fazer uma alteração, transformar uma das palavras. Então é transformar palavras, como na frase I write emails, que você diz eu escrevo e-mails, ou você transformar ela para I wrote emails. I wrote emails. Eu escrevi e-mails. Você fez a transformação da palavra write para wrote. I write emails. I wrote emails. E a terceira operação é trocar a ordem das palavras. Como, por exemplo, na frase It is working. Está funcionando. A frase It is working é uma afirmação. It is working. E quando você quer transformar essa para uma pergunta, você diz
Is it working? Você trocou a ordem do is ou do it para transformar isso numa pergunta. Então você diz do it is working para is it working. Então temos as 3 operações gramaticais que englobam as línguas no geral, onde você tem para acrescentar palavras, como por exemplo acrescentar o do numa frase, I write emails, do I write emails, transformar a palavra, I speak English, I spoke English, ou trocar a ordem, I am happy, am I happy, e assim por diante. Então são 3 operações básicas gerais que a pessoa pode estar fazendo para se comunicar na língua. Agora, sabendo disso aqui, podemos passar para aquelas frases de ouro que o Tim Ferriss falou e que ele mesmo diz que você vai facilitar o teu idioma, o entendimento do idioma na sua fase adulta, porque você já conhece as estruturas na sua língua nativa, então você faz um paralelo nessa língua. E ele, engraçadamente, faz esse paralelo com o inglês e o espanhol, porque ele estava aprendendo espanhol. Ele é políglota, ele fala inglês, espanhol, português, ele fala russo e árabe, não lembro mais outros, mas ele fala um monte de língua lá. E ele faz as outras frases na inversa com o espanhol. Vamos conhecer essas frases de ouro. E elas são 8. E essas 8 frases de ouro, elas têm a ver com a correlação entre pessoas e objeto. A correlação entre pessoas e objetos. Então, ela não abrange 100% da língua, é lógico, mas você sabendo essas 8 frases de ouro, dominando elas, não é só saber, é você conseguir usar elas com as diferentes pessoas e conseguir trocar os objetos. Essa correlação entre pessoas e objetos vai facilitar bastante a tua língua, o fato de você falar a língua, que isso que é o nosso propósito sempre, facilitar para vocês, meu propósito como Coach Esteban 101 é fazer que para você fique fácil entender a simplicidade do inglês. Então vamos lá conhecer essas 8 frases de ouro. E a nossa primeira frase de ouro, de acordo com o Tim Ferriss, é The pen is black. A caneta é preta. The pen is black. Que ela está relacionada com a segunda frase de ouro, que é It is John's black pen. It is John's black pen. É a caneta preta do John. Eu entrarei a fundo em cada uma das estruturas que você estará vendo para dar algumas dicas rápidas. Quick insight de cada uma das frases, para vocês saberem. E It is John's black pen nos leva à seguinte frase, que é I give John the pen. I give John the pen. Eu dou a caneta para o John. I give John the pen. Depois de ter I give John the pen, vamos falar a frase já com outra pessoa, que seremos we, e será we give her the pen. We give her the pen. Nós entregamos a caneta para ela, nós damos a caneta para ela. We give her the pen. E o que ela faz com a caneta? She gives it to John. She gives it to John. Significa que ela entrega a caneta para o John, só que essa mesma frase nós podemos colocar em outras palavras, que seria she gives it, que seria a caneta, to him. She gives it to him. Ela dá a caneta para ele. She gives it to him. Tendo essas 6 frases, já existe um grande componente da estrutura linguística que vocês podem usar para se comunicar de uma maneira básica e estruturada, ou com uma correta estrutura. Depois dessas, são 2 bônus que o mesmo Tim Ferriss dá, e o primeiro desses bônus é I should give it to him. Eu deveria dar a caneta a ele. I should give it to him. Lembrem que quando nós estamos falando, cada que estamos falando esse it aqui, estamos falando da caneta. Black pen, the black pen, or the pen. I should give it to him. O que me leva à última frase de ouro, que seria I want to give it to him. Eu quero dar a caneta para ele. I want to give it to him. Eu quero dar a caneta para ele.
I want to give the pen to him. Essa the pen posso mudar por it também, sem problema nenhum. Então aqui vocês têm as 8 frases de ouro, de acordo com Tim Ferriss, que elas podem fazer que a sua língua fique melhor a cada dia. Se você entender, saber usar cada uma dessas frases, as chances são que você falará uma língua muito melhor estruturada. Agora vamos analisar cada uma delas. Eu vou fazer uma análise rápida de cada uma delas, das estruturas ou das coisas que estão inseridas delas. Porque depois teremos um outro vídeo que falará sobre as estruturas básicas que vocês precisam estar sabendo. Então vamos lá. Na primeira estrutura, na primeira frase, temos o fato de estar descrevendo a caneta. Então, black is black é preta. Então você está já dando uma qualidade nessa caneta para depois falarmos que essa caneta é posse de alguém, ou seja, alguém é dono dessa caneta. E quando você fala que alguém é dono de uma coisa, você coloca essa beleza aqui, ó. Apostrophe S. John's black pen. Não é the black pen of John. Não seria a caneta do John, senão seria John's caneta, que seria a caneta do John em inglês. John's black pen. Então, estamos falando sobre a ordem das coisas aqui, se vocês percebem, e que a posse que você, quando alguém é dono de alguma coisa, você coloca apóstrofe S. This is Esteban's video. This is Coach Esteban's video. Ou até você mesmo pode falar, this is Coach Esteban's analysis of the 8 golden sentences. I give John the pen. Eu dou a caneta para o John. É uma frase simples, é talvez uma das frases mais simples que pode existir, que é estar no presente, está bem tranquilamente estruturada. I give John the pen. E ela te dá a possibilidade de você mudar isso aqui para qualquer uma outra coisa. Por exemplo, give no passado, ou de você entregar, dar. Você diz que você deu para alguém alguma coisa, você diz gave. Tá? I give, eu dou. I gave, eu dei. E daí você diz, I gave John the pen, eu dei a caneta para o John. Então você já pode, com essa só frase, você pode brincar um monte, se você sabe usá-la nos diferentes tempos. E daí nós entregamos a caneta a ela. We give her the pen. Nós entregamos a caneta para ela. Aqui você pode mudar de novo. E aparece uma importante coisa que é her. Que é quando estamos falando sobre a pessoa, mas nós estamos nomando a pessoa. Nós poderíamos colocar aqui o nome da pessoa, da menina. Aqui é her, é para ela. Então nós poderíamos dizer, we give Mary the pen. Nos damos a caneta para Mary. Só que colocamos o her para você saber que pode usar o her e que depois também pode usar o nome de uma pessoa ali mesmo. E ela pegou e entregou a caneta ao John. Então, she gives it to John. Só que agora começou a aparecer essa tal do it. E o it se refere à caneta. A caneta, a caneta e a caneta. Então, esse it já está falando, porque nós já estamos falando tanto de caneta, que você pode trocar por it, e já sabemos que estamos falando sobre uma caneta. Então, she gives it to John. E aparece uma coisa bem simples que vocês... Aqui tem I give, she gives. Então aparece mais uma coisa, mais uma estrutura que você deve estar atento. Eu não estou entrando em cada uma das estruturas, só estou analisando elas. Então she gives it to John. Mas quando nós falamos she gives it to John, podemos fazer a troca que fizemos nessa mesma frase de her. E para John seria him. Então, she gives it to him. Então, him se refere aqui ao John. É a mesma frase, só que aqui estamos especificando quem que é a pessoa e aqui estamos falando que é ele. Não sabemos quem que é. Isso me leva à sétima frase, que seria I should give it to him. O give it to him já está sendo repetido aqui, que é dar isso, que é a caneta, ou a coisa que você está se referindo a ele, que é uma pessoa que não estamos especificando, mas o que muda aqui, o I should, eu deveria. Você como pode colocar o eu deveria, você poderia colocar o eu poderia, eu deveria, eu devo, eu posso,
e assim por diante. Ou eu darei a caneta ao John. E depois de termos colocado essa frase aqui, aparece de novo o mesmo final, só que troquei o it pelo the pen. E I want to. E tem algumas ações que quando você está no presente usar o to, porque ele diz, eu quero dar a caneta a ele. Então, é uma análise bem rápida das 8 frases de ouro do Tim Ferriss, do autor do livro The 4-Hour Work Week, que vão te ajudar a pegar a língua, e se você quebra isso em várias estruturas, se você consegue trabalhar elas de maneiras diferentes, grande parte do trabalho estará feito. E fazendo uma somatória do que vimos aqui, vemos algumas das diferentes pessoas que vocês podem trocar pelos sujeitos do inglês, I, you, he, she, it, we, they, e vocês podem trocar aqui a qualidade, ou você pode trocar o nome da pessoa, você pode trocar o objeto, pode trocar as pessoas, a pessoa que entregue. Então, dá um leque de trabalho muito grande, esses 8 tipos de frases diferentes, e elas são chamadas as 8 frases de ouro, porque elas contam como shortcuts. Shortcuts. E os shortcuts, como já falamos, são atalhos que eles permitem fazer um processo mais rapidamente, ganhar tempo e aumentar as suas possibilidades e acelerar o processo. Então, se você quer acelerar seu processo, pega essas 8 frases e usa elas como shortcut, como um atalho para fazer que seu inglês se desenvolva e que você consiga usar ele mais naturalmente no momento de falar ou até mesmo de escrever. Então, como é que você pode fazer isso de uma maneira bem mais prática? Pega cada uma delas e você pode escrever muitas variações dessa frase. Por exemplo, 10 variações dessa frase. The email is long. O e-mail é longo. It is Esteban's long email. É o e-mail longo do Esteban. I send Mary the long email. Eu envio a Mary o e-mail longo. We forward him the email. Nós encaminhamos o e-mail a ele. He sends it to João. Ele envia o e-mail ao João. He sends it to João. He, que seria o João, forwards it to us. Ele encaminha para nós. He forwards it to us. I should send it to her. Eu deveria enviar o e-mail para ela. E I want to send it to her. I want to send the email to her. Então, é uma aplicação que eu fiz aí, uma variação. Foi rápida, simples. Mas se você pega lá seu objetivo do que eu tanto falo, o fato de você pegar as informações e ir direto ao ponto que você precisa, que seria seu objetivo, você pode fazer variações de cada uma dessas frases que fiquem em concordância com o seu objetivo pessoal e você verá o resultado disso. Então, isso é sobre shortcuts. Lembrando que são 8 frases de ouro que vão te ajudar a desenvolver a língua, de acordo com o Tim Ferriss, o autor do The 4-Hour Work Week. Alright guys, and that's it for today. I hope you had a lot of fun and you learned a lot with the 8 golden sentences that will actually help you in your English, alright? That's it for today. Coach Esteban 101 and bye bye bye.